Começa agora mais uma Manhã com Deus, a nossa live das manhãs, onde nos reunimos para falar daquele que pode tudo e todas as coisas, né? Falar do nosso grande e maravilhoso Deus, a nossa live de devocional. Nessa manhã, a gente vai estar falando sobre a oração que move os céus. Bom dia, Debbie! Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor! Muito bom dia! Estamos já iniciando aqui na nossa live. Eu vou começar já orando. E aí a gente já vai para a palavra. Hoje vamos falar sobre a oração que move os céus, que se encontra em Atos 12, versículo 7. Vamos lá? Senhor, muito obrigada, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que vão estar adentrando essa live. Muito obrigada, Jesus, pela vida de cada novo seguidor. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos que já nos seguiam. Que o Senhor possa estar, Senhor, amado, meu Pai, cuidando, guardando e fortalecendo a vida de cada um deles. Entramos neste momento em oração para lhe agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de vida, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada, Jesus. Nos conduz hoje mediante a Tua palavra e nos ajude a entender mais e mais sobre Ti. Muito obrigada por tudo, Pai. Vamos lá? Atos 12, versículo 7 vai dizer assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos seus punhos, no caso dos punhos de Pedro, né? Nessa passagem, a gente vai estar entrando aqui naquele momento em que Pedro, ele tinha sido preso porque o rei Herodes, né, mandou prender, porque ele estava sendo perseguido, né? No caso, a igreja naquela época estava sendo muito perseguida e a sua vida estava por um fio. Então os irmãos de Pedro, nesse momento, né, os irmãos em Cristo de Pedro, que era a igreja, estavam ali reunidas e se mobilizaram em oração para que a vida dele fosse poupada. Paz, Marquinhos, a Paz Joyce, bem-vindos, bem-vindas. Então nessa passagem havia ali Pedro preso a mando de Herodes, a igreja toda se mobilizando em oração por uma só causa, para que a vida de Pedro fosse poupada, para que o ministério profético dele não parasse ali. E isso nos mostra, irmãos, o quão é importante a gente viver no meio de pessoas com fé, que nos acompanham nas horas difíceis, e não só nos acompanham nas horas difíceis ao ponto de você contar os seus problemas e ela falar: realmente é muito difícil. Ou ser aquelas pessoas que você conta o seu problema e ela sempre tem problema maior, né? Quem nunca teve aquela pessoa que você fala assim: nossa, ontem eu tava com dor de cabeça. Aí ela fala: eu tava com dor de cabeça, tava com dor de garganta. Parece uma mistura de, como eu posso dizer, de pessoas ali mostrando que estão cada vez piores umas que as outras, né? Eu não quero esse tipo de amizade pra mim, não. Eu me afastei de todas essas pessoas assim, que você fala assim: nossa, ontem eu acordei com dor no corpo. Nossa, dor no corpo, mas eu acordei com dor na cabeça, dor no corpo, meu pé tava latejando muito, acordei com todos os tipos de câimbras possíveis, porque parece, gente, tem gente que gosta de mostrar pra você que tava 3 vezes na pior, e se você fala que tá na bênção, ela fala que ela tá 4 vezes mais na bênção, né? É uma competição sem fim. Pedro tinha pessoas ali orando e intercedendo por eles. E há uma importância muito grande da gente ter discernimento nas amizades que a gente quer para a nossa vida, para termos boas pessoas ao nosso lado, que nos momentos mais difíceis, no momento de angústia, no momento de tristeza, elas possam não apenas nos escutar, né? Não estar ali apenas para um desabafo, mas estar ali segurando a nossa mão e falando: ei, essa fase vai passar. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, mas não vamos parar, porque a tua história não acaba aqui. Ter literalmente pessoas que nos incentivem a continuar,
A paz, irmão Cilso, tudo bem? Seja bem-vinda. Karine, bom dia, irmãos. Bom dia, Cláudia, bom dia, Paulo, bom dia, José Rufino. Bom dia, irmãos. Quem libertou Pedro da prisão foi um anjo enviado pelo nosso próprio Senhor. Mas quem intercedeu por ele fervorosamente, continuamente, durante uma madrugada intensa de oração, foi a igreja. A igreja intercedeu por ele continuamente. E a oração deles chegaram aos céus. Eram todos ali reunidos em oração em um só propósito. Quando eu comecei a fazer as lives, irmãos, obrigada pelos presentinhos. Quando eu comecei a fazer as lives de oração às 10 horas da noite, uma coisa que eu coloquei na minha meta do dia 1 de janeiro desse ano é que todos os dias teríamos live de oração. Um dia sim, um dia não teríamos live de devocional, mas a live de oração seria contínua, todos os dias. Porque eu aprendo na Bíblia que a fervorosa oração ela tem o poder de mover os céus e de fazer com que os céus ele entre em ação para aquilo que para você é impossível. A persistência em oração, ela transforma o ambiente. Você vê aqui que eram muitas pessoas reunidas em uma só causa. Mas Deus ele diz ali na Bíblia, né, Jesus nos fala que onde houver 1, 2 ou 3, ali, por Ele também se faz presente. Então às vezes a gente entra na live, às vezes tem uma pessoa, 2 pessoas ali no início da live falando assim: Ju, vamos orar. A gente já começa a oração e daqui a pouco você abre os olhos, já tem 30, 40 pessoas. Aí depois você tem, ainda às vezes tem 13, 20. Mas independente da quantidade, irmãos, o que importa é o foco. Se todos estiverem focados em estar orando uns pelos outros, por isso que eu sempre falo, né, irmãos, na live de oração, coloca o seu nome. E aí um vai colocando o nome, o outro coloca o nome, porque aí todo mundo vai um orando pelo outro. Porque se uma oração já tem poder, imagine um povo, um orando pela causa do outro, se colocando no lugar do outro. Porque o amor pelo próximo, ele é uma oração. Às vezes você não convive com todos, mas o fato de você orar pelos outros já é ali, ó, um ato de amor. E do que adianta falar a língua dos homens, ter muitas obras, não há amor, não é verdade? Então, quando nós entrarmos nas lives assim, de oração, deixa o seu nome, a área que você precisa de oração, para que as outras pessoas também possam olhar e falar assim: olha, a Karine tá precisando de oração nessa área, eu oro pela Karine. Aí a Karine olha pra Marielle e fala: a Marielle precisa de uma oração nessa área, vou orar pela Marielle. Aí a Marielle vê o João, vê a Deb e fala: vamos orar por eles precisam de oração nessa área. O Cilso também, ó, olha pelos outros irmãos e fala: olha, os meus irmãos precisam de oração nessa área. E a gente intercede pelos outros, né? Todos em intercessão por Pedro. Quando você ora, irmãos, Deus ele envia um anjo. Eu não sei se você já viu aquela experiência que as pessoas estão tendo. Muitos pastores dos Estados Unidos estavam fazendo isso, colocando aquele Kinect que capta a energia do ambiente ali. E eles estavam colocando para fazer orações. A paz, Léa Marquinhos. Oi, oi. E ali eles começavam a orar e deixavam aquele aparelhinho funcionando. E do nada eles viam naquele aparelhinho 2 presenças. Era como se fosse um anjo anotando e outro anjo com as mãos assim, intercedendo. E você via nitidamente ali. Tava tendo muitos vídeos virais sobre isso. Vocês podem depois pesquisar. Pessoas colocando o aparelho para funcionar, para captar imagens enquanto eles oravam. E você via anjos, você via ali uma pessoa bem maior que aquela pessoa anotando as orações, enquanto outra estava ali, ó, na intercessão. Quando a gente ora, Deus envia anjos. Anjos para nos guardar, anjo para interceder, anjo para anotar as nossas orações. Nós não conseguimos, irmãos, ter a perfeita oração que sobe os céus. Mas o Espírito Santo ele é tão incrível que ele diz em nosso lugar aquilo que nossas palavras não conseguem talvez expressar de uma forma tão detalhista. Nós não sabemos orar tão bem. E é por isso que o Espírito Santo ele vem e ele fala: olha, eu vou anotar tudo o que você está pedindo e vou levar para Deus. E vou dizer exatamente aquilo que você precisa. E além daquilo que você precisa, porque eu estou contigo todos os dias. Então eu sei exatamente o que a tua alma precisa. Eu sei exatamente os sentimentos que você tem. Porque às vezes a gente não conta nossos sentimentos em oração. Senhor, hoje eu entro nessa oração me sentindo angustiado. Pai, hoje eu entro nessa oração me sentindo
talvez fraco de espírito. Muitas das vezes a gente só fala, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas a gente tem 5 passos de oração que devemos seguir, né? 5 ou 4, mas devemos seguir esses passos. É o agradecer. É o pedir perdão pelos teus pecados. E os pecados têm nome, irmãos. Não é só Deus perdoa os meus pecados. Não, porque quando você vai pedir pelas coisas que você quer, você pede por nome. Senhor, eu quero minha CNH. Senhor, eu quero meu carro. Senhor, eu quero a moto. Senhor, eu quero isso. O pecado também tem nome. Senhor, me perdoa e me liberta do pecado de estimação que está em mim. Seja o pecado da pornografia, o pecado da fofoca, o pecado da mentira, o pecado da mente negativa, o pecado, Senhor, da defamação, o pecado de me juntar nas rodas dos escarnecedores para poder julgar o próximo. Pecado tem nome. Então, para pedir perdão e você mostrar para Deus que realmente tem um sincero arrependimento, declare o pecado que você tem. Sabe, Juliana, não tem pecado nenhum. Me perdoa, aí já estamos pecando. Porque ninguém é 100% perfeito ou santo para estar na terra. O único perfeito e santo, sem pecado nenhum, a Bíblia diz que está no céu já, irmãos. Não tem assim, um que está na terra que possa, obrigada, que possa ser 100% santo como ele. Ele foi o único que passou pela terra e não teve pecado nenhum. E como cordeiro mútuo, ele foi ao matadouro para se entregar a minha vida e a sua vida. E aí então você pediu, agradeceu a Deus. Você pediu perdão pelos pecados, sendo detalhista no seu agradecimento, sendo detalhista nos perdões. Aí você vai para as petições, mas não para aqui. A gente para nas petições que a gente não cala a boca. A gente fala 300, fica ali 30 minutos só pedindo. Saiu das petições, vai para intercessão. Fala para Deus, Senhor, o que o Senhor precisa que eu interceda hoje? Começa a pedir pelos irmãos, sabe? Senhor, vai abençoando o irmão Everton, abençoando o irmão Léo, abençoando, Senhor, meu Deus, meu pai, a Nicole, abençoando a Luara, abençoando o Cleiton, abençoando o Cilso, vai abençoando a Deb, vai abençoando a Karine, vai abençoando o Reginaldo, vai abençoando a Gabi, o João. A gente entra numa intercessão pelos irmãos. E aí tem o outro momento para encerrar a oração. A gente intercedeu. E é o momento que a gente vai ali, adorar ao Senhor. Então você vai falar para Deus, Senhor, eu sou grata, porque eu sei o quanto o Senhor é grande. Bendito seja o Senhor no meio de nós. Bendito o fruto das tuas boas palavras, ó Deus. E aí é aquele momento que você também para e fala para Deus, né? Senhor, fala comigo. E aí você abre a tua Bíblia para ler um versículo e ser ministrado através daquele versículo. Então a oração, ela tem passos. Ela não é só o pedir. Ela também é o agradecer. Ela não é o falar, perdoa os meus pecados. É declarar os pecados que você tem. Porque na Bíblia vai falar que nós somos perdoados quando declaramos os nossos pecados. E não quando reconhecemos que pecamos. Senhor, eu peco. Ok, somos pecadores. Mas quais são os seus erros? A qual você realmente tem ali a vergonha e se arrepende por eles. Paz, irmão Valdinei. Amém, irmão João. Em nome de Jesus, que Deus ele venha abençoar, que essa ligação ela caia no seu telefone e que você venha passar de forma positiva nessa entrevista realizada. E depois venha aqui contar para nós que Deus fez milagre, hein? Deus vai entrando com providência abrindo essa porta para o nosso querido irmão. Robson, bem-vindo. Independente das circunstâncias, irmãos, Deus ele vai agir e prover aquilo que você precisa. Seja uma restauração, seja um conserto, seja uma porta aberta, igual o nosso irmão está precisando, seja uma cura emocional, uma cura física, uma cura sentimental. Nem sempre, irmãos, os dias serão fáceis. Haverão dias que a gente vai olhar para o cenário e vai falar, Senhor, só um milagre. Porque dói, porque é difícil, porque é complicado. Irmãos, é difícil. Nem todos os dias são fáceis. Não são, irmãos. Tem dias que a gente vai acordar assim, Ontem mesmo eu acordei com muita vontade de chorar. E eu falei para Deus, Senhor, eu não sei o que tá acontecendo, mas já entra ali, com um alívio pra minha alma, porque eu sei o quanto tá difícil. A gente olha pro cenário, a gente fala assim, Senhor, eu não consigo sozinho. Só a gente que passa pela prova entende o quão apertada ela é. O quão complicada ela é.
É por isso que a gente fala, não julgue a prova dos outros, porque às vezes a prova dos outros pra você é pequena, mas pra ele é algo que ele não consegue ali nem ver saída. Às vezes a gente julga a dor do outro sem saber o quanto é estar naquilo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô com problemas financeiros. E você tem uma vida boa, estável. E já teve problemas também, mas conseguiu se levantar. Porque às vezes você tinha mais sabedoria pra administrar aquilo que Deus colocaria na sua mão do que o irmão. E aí você olha pro cenário e fala assim, ó, para com isso, irmão, de murmurar. Vai orar, vai pedir a Deus pra te ajudar. Só que quando você estava passando por aquele mesmo período, talvez você não se lembre, mas o quanto foi difícil, o quanto você clamou, implorou pra Deus por uma resposta, implorou a Deus por uma providência. Quando alguém te contar algum problema que ele tem, não leve aquilo como, ai, ele que se vira. Não, 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 não. Senhor, por mais que eu não possa sentir a dor do meu irmão, mas eu lhe peço, entra com providência. Às vezes a intercessão, ela move os céus. Quando é uma intercessão que você entende assim, ó, eu posso não saber a mais bela oração para essa causa. Eu posso não saber como pedir para que Deus entre com providência, mas uma coisa eu sei, Deus faz milagres. Então, Senhor, o meu irmão está passando por um momento de dificuldade e ele precisa que os céus venham se mover em ação. Ele precisa que os céus se abram perante a vida dele. Então, para esse momento, eu posso não saber as mais belas palavras, nem saber como pedir. Então, eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor entre com provisão no meu lugar. Mas nesse momento, eu quero também que o Senhor venha e entre com providência divina sobre a vida do Silso, do Léo, da Deb, da Karine, da Nádia, da Marielle, da Sara, do Valdemar, do Robson, da Hilda, da Nicole, do Cleiton, da Luara, da Lorena. E faça com que o milagre aconteça. Eu não sei o que para eles são impossíveis, mas Pai, que hoje eles venham ser contemplados com as possibilidades do céu. Que o céu entre em ação pela vida deles e que eles venham ter milhares de testemunhos para contar depois de todo esse tempo de tristeza, sofrimento, vai trazendo alívio para a alma deles, Pai, e opera milagre. Às vezes a gente não precisa de uma oração extensa, mas de uma oração pontual. Mas no seu individual, quando você for orar por você, aprenda a colocar pelo menos 5 minutos para cada área da sua vida. E o que eu falo para vocês é escrevam as orações. Se você tem dificuldade de detalhar a oração para que ela não fique repetida, porque Deus ele colocou o Pai Nosso para que você aprendesse a orar, entendesse como orar, e não para que você repetisse 365 vezes ao dia. Às vezes a gente tem aquela mania de orar. Ai, Deus vai me perdoar se eu orar 80 Pai Nossos. Deus vai me perdoar se eu orar 91 Pai Nossos. Irmãos, não existe isso. A Bíblia fala que não seja repetindo essas orações. Por mais que você ore hoje por um milagre, amanhã você vai orar pelo mesmo milagre, ela vai ser diferente, sua oração. Ela não vai ter as mesmas palavras, ela não vai ter ali os mesmos pontinhos, ela sempre vai incluir algo a mais, ou ela vai mudar algo. A oração, ela sempre, como eu posso dizer, ela sempre muda, né, de um dia pro outro. Não é algo 100% ali, ó, pontualzinho. A gente sempre tem alguma coisa a mais para acrescentar. Mas uma coisa que eu falo pros irmãos é não se deixe de ser paralisado por conta da situação. As portas da prisão se abriram para Pedro e as correntes foram quebradas quando um povo entendeu a importância do interceder. Você acha que Pedro já não tinha orado pedindo para Deus tirar ele da prisão? Só que aí Deus tocou no coração de uma igreja, mobilizando todos em oração pela vida de uma pessoa só. E na Bíblia vai falar que eles oraram de forma tão intensa. Eles intercederam continuamente, fervorosamente. Que Pedro foi solto e eles não sabiam e eles continuavam orando. Pedro saiu da prisão e foi de encontro com a igreja. E elas continuavam orando. Quando Pedro chegou ali, ele viu a igreja inteira rendida orando por ele, pela causa dele. Imagina o quanto Pedro não se sentiu amado, irmãos. Por falar a um povo que se importa com o meu ministério, a um povo que torce, intercede por mim. Então quando você for entrar numa live de oração, principalmente nas nossas que acontecem às 10 horas, irmãos, 10 da noite, todo dia,
Todo dia, de segunda a segunda, tem live de oração. Então se você falar assim, eu não consigo ir terça, não consigo ir quarta, mas consegue sexta? Então vem. Consegue sábado? Vem. Porque todos os dias tem live de oração. E o teu milagre você alcança por meio da oração. Então por que pedir só para os outros orar enquanto você também pode orar e interceder ainda pelos outros? E assim o seu desejo será alcançado e o deles também será alcançado? Porque a oração é o que faz a diferença. Então que venhamos viver em constante oração, em fervente oração, para romper barreiras, romper muralhas e conquistar aquilo que Deus nos prometeu por meio da graça. O que é impossível para mim se torna possível quando eu começo a entregar as coisas nas mãos de Deus. Quando eu entendo que orar pelo outro é um sinal de amor e Deus, ele trabalha mediante a minha vida quando eu também intercedo pelo outro. Jó intercedia pelos outros e Deus ali trazia a providência constante sobre a vida de Jó. Há um mover no orar pelo próximo. Porque se devemos amar ao próximo como a nós mesmos, nós sempre oramos por nós. Então quando você entrar na oração, coloca o seu pedido, fala, oi, aqui o meu nome é tal, meu pedido hoje é por essa área. E incentive as outras pessoas, gente, vão colocando o seu nome e sua causa, vamos orar uns pelos outros. Porque há poder na intercessão, há poder em um povo que ora. Se nós orarmos todos, na Bíblia vai falar que se duas pessoas oram em concordância por algo, os céus se movimentam àquele favor. Então assim, Senhor, eu tô orando você está orando pela causa do seu irmão. Senhor, é área sentimental, entra com providência na área sentimental. Você não precisa fazer uma grande oração, mas intercessão, sabe? Senhor, aqui há a vida do Léo. Entra, Senhor, com providência na área financeira. Traga fartura para ele de dias, fartura de alimento. E aí o Léo também tá orando por isso. Aí o Léo já começa a orar pela vida do nosso outro irmão. E aí o outro irmão tá orando pela vida do outro. São várias pessoas orando pelas mesmas causas. Uns pelos outros, mas pelas mesmas causas. Imagina o quanto isso não movimenta os céus. Na live das 10 horas eu oro por vocês, eu oro por todas as áreas. E os irmãos têm ali o tempo para um interceder pelo outro, para um buscar pelo outro. Não deixe que a situação da vida atual, irmãos, do cenário atual, determine a sua fé em Deus. Entenda que a fé deve ser praticada todos os dias. Sabe quando você sente momento de vontade de chorar? Não é um momento que você vai ali pro banheiro e começa assim, por que eu tô sentindo isso? Ou começa a reclamar. É um momento que você fala assim, Senhor, minha alma tá batida. Conta pra Deus, Ele entende seus sentimentos. Ele sabe o que você está passando. Mas tem coisa, irmãos, que Deus ele vai precisar ouvir de você. Deus ele sabe que você passa por lutas. Deus ele sabe o quanto está sendo difícil. Deus ele sabe que você olha para o cenário e fala, Deus parece que não tem solução para mim. Deus ele sabe o quanto tem sido o peso do ambiente. Deus ele sabe o quanto você se sente sobrecarregado. Mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. Ai, Deus sabe de tudo. Então seja feita a vontade dele. Se ele for fazer alguma coisa, ele vai fazer mesmo. Não. Não é assim que funciona não, querido. Deus sabe de tudo sim. Mas Ele quer ouvir de você para que Ele possa ter liberdade para operar milagres. Sabe por quê? Porque Deus ele não é invasivo. Ele não é invasivo. O inimigo é invasivo. Ele vê uma brecha, ele entra, faz o que ele quer e ele sai destruindo tudo porque ele não tem dó de ninguém. Agora Deus, Ele espera você convidá-lo. Senhor, eu tenho os meus sonhos para o ano de 2025. E eu convido o Senhor e entrego todo o meu ano para ti. E convido o Senhor a participar de cada minuto do meu ano comigo. Eu convido o Senhor a estar totalmente entrando com providência em todas as áreas da minha vida. Eu convido o Senhor a colocar os meus planos nas suas mãos e aliar os meus planos com os seus. Eu entrego o meu ano nas tuas mãos, eu entrego os meus sonhos nas tuas mãos, eu entrego tudo nas tuas mãos, porque eu sei que eu não consigo sozinha. Pai, eu fico aflita quando eu preciso de um milagre financeiro e eu não consigo. Então, Pai, me ajuda. Preciso pagar minhas contas em dias, colocar ali o alimento na minha mesa. Pai, não me deixa ser envergonhado, tendo que pedir para um ou outro dinheiro emprestado. Não, Pai, eu quero ser a pessoa que pode emprestar, não a pessoa que necessita de um empréstimo. Começa a falar para Deus o que você precisa.
Pai, eu me sinto aflito, abatido por isso. Pai, renova a minha energia, sabe? Pai, restaura a minha alegria. Conversa com Deus, irmãos. A gente tem mania de contar pra todo mundo o que a gente sente. Mas pra Deus a gente só quer pedir, em vez de realmente ter uma boa conversa. Sabe o que é uma oração? Uma oração, irmãos, não é só pedir pro gênio da lâmpada, não. Afinal, Deus nem é isso. Ele nem tem obrigação de nos dar nada. A oração, ela é uma conversa com Deus. Ju, eu não sei orar. Você já tem os 5 pontos que você precisa para oração. Agradecer, pedir perdão, fazer os seus pedidos, interceder pelos outros e adorar a Ele. Apenas conversa. Sabe, pai, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Pai, hoje meu dia não foi fácil. Você tive vontade de desistir 5 vezes. Restaura minha motivação para que eu possa continuar, pai. Começa a contar para Ele tudo que você conta para as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente conta as coisas para as pessoas e muitas das vezes elas não têm como nos ajudar. Mas quando você conta para Deus, você é consolado. Quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem providência. Aquilo que você conta para Deus, Ele entra com ação. Porque Deus, irmãos, a gente muitas das vezes tem essa, como eu posso dizer, esse hábito de falar tudo para os outros, mas pouco para Deus. A gente desabafa para um psicólogo dizendo tudo o que a gente está sentindo. Desabafa no Instagram, no Facebook, mas e para Deus? Vamos desabafar para Deus. Não tenha medo de desabafar para Ele, porque para tudo Deus tem um plano perfeito. Para vivermos em paz, precisamos contar para Ele o que sentimos. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Você sabia que quando a gente conta as coisas para Deus, é como se fosse a primeira vez que Ele estivesse ouvindo? Ele já sabe, mas o coração dele se enche de alegria como se fosse a primeira vez. Há quanto tempo você não fala sobre os seus sentimentos para Deus? Há quanto tempo você não intercede por outra pessoa a não ser você para Deus? Há quanto tempo você o adora, o agradece e literalmente fala realmente com detalhes do seu pecado para Ele, pedindo não apenas perdão, mas também por libertação? Há quanto tempo? Obrigada, Cleiton. A prisão física e mental que nós vivemos hoje, ela tem nos impedido de entender que somos filhos desse grande Deus. E tem nos transformado em uma realidade tão escassa, tão pequena, tão mínima. A mudança que nós precisamos, ela está a um passo de uma oração. Sabe aquilo que você falou para Deus, eu vou parar de orar por isso? Talvez hoje, a oração que você for fazer, que você for falar assim de forma mais sincera para Deus, tanto quanto você está sentindo, tanto por que você quer os seus pedidos. Porque não adianta mentir para Deus porque o que a gente quer as coisas, né? Porque Deus, irmãos, Ele conhece o coração. Então eu posso falar para Deus, eu quero isso, mas eu não vou te abandonar quando eu conseguir. E Deus, Ele olha para você e fala assim, eu sei que vai. Depois que eu falo assim, toma o que você precisa, você vai olhar para mim e fala assim, tchau e benção. Porque tem gente que é assim, irmãos, que ganha coisa de Deus e depois nem lembra da existência mais dele. Que venhamos ter a nossa intenção verdadeira, sabe? Senhor, eu quero viver o extraordinário. E eu quero alcançar coisas boas e grandes. Me ajuda. Eu quero poder viajar esse ano. Eu quero poder visitar grandes parques. Eu quero poder, esse ano, poder comer em restaurantes bons. Eu quero poder, esse ano, ter todos os dias comida na minha mesa e não passar por necessidade ao ponto de eu olhar pra comida e falar, não vou poder comer hoje, que senão, se eu almoçar, eu não consigo jantar. Ou se eu jantar, eu não consigo almoçar amanhã. Tendo que decidir qual refeição vai ter. Porque, irmãos, essa é a realidade de muitas pessoas. Já teve dias que eu tive que pensar assim, Senhor, eu não vou almoçar pra conseguir dar janta pras crianças quando eu chegar da escola. Já teve dias. Já teve dias que eu olhei pro cenário e falei, Senhor, eu vou ficar o dia inteiro sem comer, porque se eu comer alguma coisa agora,
vai faltar pra de noite. E eu tive que olhar pra situação e falar assim, Senhor, me ajuda a ser forte. E chegar à noite, eu dar comida pras crianças e falar pra Deus, eu vou dormir mais cedo pra poder a fome não machucar meu estômago, porque tá com muita fome. E não ia ter. Já passei por isso, irmãos. E assim, é muito difícil, porque a gente não sabe a realidade do outro. Então há a importância da gente interceder pelos outros. Às vezes a gente cobra muito dos outros de orarem por nós, mas vamos também orar pelos outros, sabe? Porque a gente precisa tanto quanto os outros também de oração. Então quando a gente intercede pelos outros e oramos, aquilo impacta na nossa vida de uma forma tão intensa que a gente consegue ver a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. E assim como aqueles que oraram pela libertação de Pedro, ficaram surpresos ao vê-lo bater na porta. Irmãos, quando Pedro bateu na porta e a criança abriu, e os irmãos estavam tão constantes em oração que eles não prestaram atenção. Quando eles viram Pedro, eles não puderam acreditar que Pedro estava ali. Porque foi tão maravilhosa a manifestação do Espírito Santo naquele dia sobre a vida daquelas pessoas, que as portas das prisões se abriram. Pedro foi liberto, até mesmo das algemas que os aprisionavam. Eu não sei o que tem aprisionado você, mas eu sei que uma oração pode mudar tudo. Eu não sei o que tem travado o teu caminho hoje, mas eu sei que uma oração pode mudar tudo. Tem coisas que a gente só vai alcançar quando a gente orar e jejuar. Então que você hoje comece a criar um novo hábito de todos os dias pelo menos tirar 5 minutos para Deus, dedicado à oração. E sabe naquele dia que você fala assim, ó, Deus, eu não tenho mais nenhuma lágrima para chorar, porque eu já não tenho mais forças. Mesmo naquele dia, nem que seja para ficar em silêncio na presença dele, mas fique. Fala, Deus, hoje a oração ela vem do meu coração, porque não há mais lágrimas, não há mais palavras. Só faça a sua vontade, Pai. Eu tô aqui. E permita que Deus manifeste em você aquilo que Ele precisa que seja concretizado. Porque os nossos sonhos, irmãos, para nós eles são grandes. Mas para Deus eles são pequenos, porque Deus ele tem coisas tão grandes para fazer na nossa vida, além daquilo que sonhamos e esperamos. Se você realmente entendesse o poder de uma oração, você não ficaria um dia sem orar. Que esse ano a gente comece, literalmente, a começar a orar de forma intencional 3 vezes mais. 3 vezes mais, sabe? Senhor, eu não vou ficar um dia desse ano sem orar. E no dia que você ficar sem orar, acabou ficando, no momento que você lembrar, ora. Sabe? Ora. Mas não para, não. Eu coloquei uma meta na minha vida que é fazer a live de oração. Porque eu sei o poder da intercessão, eu sei o poder que há na oração. E eu sei, irmãos, que tem dias que nós precisamos de oração. Quantas vezes eu falei assim, Senhor, hoje tem pessoas pedindo para que eu orasse por eles. Mas só o Senhor sabe o quanto eu preciso de uma oração, de um abraço. E aí Deus ele te utiliza para orar por outras pessoas. Então quando você entrar numa live de oração, ore. Ore por quem ora por você. Ore pelos outros que estão contigo na live. Mas ore. Ore, irmãos. Porque sabe o que eu faço geralmente? Eu pego o meu celular e saio orando um por um dos meus contatos. Ju, mas eles nem estão orando por você independente, irmão. Sabe o que eu quero? É que as pessoas alcancem aquilo que eles tanto desejam. Porque o maior ato de amor é o ato de orar. Às vezes aquela pessoa tá passando por um momento péssimo. Mas aí tem alguém ali de joelhos intercedendo por ela. E aí ela começa a ver as coisas acontecendo. E ela fala, Senhor, eu não sei como isso aconteceu, mas obrigada pelo milagre. Obrigada pelo cuidado, obrigada pelo zelo. E às vezes é só Deus falando assim, no momento de dificuldade, eu levantei intercessores pra você. Quando você ficar com uma pessoa na sua cabeça ali toda hora, ore por ela. Porque às vezes você é a resposta de uma oração de uma pessoa que pediu pra Deus pra colocar alguém pra orar por ela, porque ela precisa de um milagre, ela não consegue mais nem orar. Há poder na oração. Então que a oração, ela não venha a ser o plano B, ela venha a ser algo comum na sua vida. Nossa, orar é algo normal pra mim. Todo dia eu oro, todo dia eu tô ali na presença do Senhor. Até no dia que eu não tenho mais o que falar, eu tô ali. Pelo menos, Senhor, eu tô aqui contigo. Que orar venha a ser um hábito.
Não da rotina, que seja um hábito comum, mas que seja o melhor hábito da sua vida. Se esse ano é para criar hábitos novos, que a gente venha orar. Venha orar de manhã, venha orar à noite. Orar quando acordar. Que venhamos ter esse hábito, irmãos, porque o hábito de estar na presença do Senhor é um hábito tão maravilhoso que ele muda a tua vida por completo. Você quer algo que realmente vai mudar o seu 2025? É o hábito de orar. É o hábito de clamar. É o hábito de ter um relacionamento com Deus. É o melhor hábito de todos. Porque se a gente tem fidelidade com Deus, a gente é fiel a tudo. A gente é fiel à academia, a gente é fiel aos nossos relacionamentos, a gente é fiel nas constâncias que precisamos ter, nas disciplinas que precisamos ter. Quando a gente é fiel a Deus, a gente é fiel a tudo. A tudo, irmãos, a tudo. O nosso Deus é um Deus de surpresas. E nos faz superar as expectativas e nos constrange com grandiosidade dada da glória e misericórdia dele. E é por isso que ele nos abençoa todos os dias. Há momentos em que devemos ficar apenas quietos em oração, quando não há palavras. Apesar disso, precisamos também deixar a nossa fé agir, mesmo não tendo palavras. O fato de dizer eis-me aqui para Deus e falar, Senhor, faz o teu milagre, é o que muda tudo. A frase do dia hoje, que eu quero que vocês escrevam aí, é: a oração de hoje é a porta aberta do meu amanhã. Eu quero que vocês escrevam nos comentários: a oração de hoje é a porta aberta do meu amanhã. E eu quero printar. Se os irmãos quiserem mandar presente na hora pra mim printar, ficar bem bonitinho, pode mandar também. Escrevam aí, irmãos, nos comentários: a oração de hoje é a porta aberta do meu amanhã. Declare isso pra sua vida. Até isso entrar na sua mente e se tornar algo tão poderoso que você fale assim, ó, não tenho mais como parar. Porque a oração de hoje é a porta aberta do meu amanhã. Ela é. Eu vou printar aqui, porque eu posto lá no meu Instagram, irmãos. Para os nossos irmãos saberem que tem live e que a gente tá orando por todos eles. Estamos aqui glorificando a Ele no dia de hoje. Vou tirar um print agora, 1, 2, 3 e... Eita, pera aí, irmãos. Entrou o volume aqui, mas não saiu o print. Pera aí. Subir mais um pouquinho, né, os irmãos. Glória a Deus, obrigado, irmão Isaías. Tirar um print do pessoal que tá aqui com a gente nessa manhã com Deus. O quanto é bom, né, irmãos? A oração de hoje é a porta aberta do meu amanhã. A gente precisa declarar isso sobre a nossa vida todos os dias, irmãos. Para termos total noção de que, independente daquilo que já se passou, há um Deus lá no céu que move céus e terras por nós. Pode não haver recurso na terra, irmãos, mas os céus, eles se movimentam e eles entram em ação por você. Apenas confie e descanse seu coração no Senhor. Eu sei que é muito difícil, irmãos, descansar o coração nos momentos de luta. Às vezes a gente deita no travesseiro e fala, Senhor, eu não consigo nem dormir. É muita preocupação, né? É muita situações fora do nosso controle. Mas eu vim te dizer uma coisa. Deus, ele não perdeu o controle não, viu? Deus não perdeu o controle não. Então descansa. Volte a sonhar. Volte a orar. Volte a clamar, volte a buscar, volte a jejuar. Volta. É tempo de voltar. É tempo de buscarmos um relacionamento com Deus diferente de todos os outros anos que nós vivemos. Porque, irmãos, esse relacionamento de hoje vai mudar tudo. Tudo no nosso amanhã. Deus está cuidando do nosso amanhã. O nosso futuro já é daqui a poucas horas. Deu 6 horas, já é futuro, porque eu não vou poder voltar às 5 horas da manhã, nunca mais, né? Então, cada momento que passa, irmãos, é um momento novo
Daqui 2 minutos já é o nosso futuro. Então, Senhor, cuida. Agora, eu vou orar por vocês. E peço para que os irmãos também orem comigo. Quem tiver a Bíblia, eu vou orar hoje por nós, baseada no Salmos 27. Tá? Então, abra a Bíblia no Salmos 27, vai orar comigo. E quem não tiver Bíblia do lado, não tem problema não. Ora uns pelos outros. Coloca o seu nome aqui para que os irmãos possam orar por você. A área que você precisa, vamos colocar essa fé em ação nessa oração? Eu peço a oração para os irmãos para a área financeira. Estou desempregada e eu oro por isso. Aí os irmãos coloquem aqui a causa que os irmãos querem oração e o seu nome. Porque aí todos os irmãos vão orando por você. Então é Maria que é tal área. Karine, que é a área financeira também. Então vamos orando uns pelos outros. Elaine, restauração de casamento. Não tenha vergonha. Você não tá aqui num lugar que vão julgar você. Eu tô orando por uma dor no cotovelo. Glória a Deus, vamos orar. Vamos orar. Porque, irmãos, é importante. Nosso irmão colocou aqui, já abri aqui. Eita glória! Fico feliz de ter você aqui. Isaías, seja bem-vindo. Amém? Eu vou orar a oração do Salmos 27 colocando nós no meio delas, tá? Essa oração se chama Orando a Palavra. É quando eu coloco vocês no meio da oração. Lembrando que a minha Bíblia pode estar um pouquinho com a tradução diferente da de vocês, porque a minha Bíblia é linguagem atual para adolescentes, tá? Porque eu cuidava da escolinha, então eu comprei uma Bíblia para adolescentes de uma tradução assim que eu conseguia para as crianças, tá? Vamos lá. Aí os irmãos vão orando aqui uns pelos outros e eu vou orando também por vocês e por aqui. Certo? Vamos lá? Senhor, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos medo? Se o Senhor é a nossa fonte forte de refúgio, de quem terei medo, né? Quando os maus avançam contra nós para nos destruir, os nossos inimigos, os nossos adversários, eles caem e tropeçam. Ainda que um exército se acampe contra nós, o nosso coração não temerá, porque ainda que se declare guerra contra nós, mesmo assim estamos confiantes em Ti. Uma coisa pedimos ao Senhor, e é o que procuramos: viver na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu santo templo. Pois, no dia da adversidade, o Senhor nos guarda e nos protege em habitação. E em seu tabernáculo, o Senhor nos esconde e nos põe em segurança sobre um rochedo. Então, triunfaremos sobre os nossos inimigos que nos cercam. E em seu tabernáculo, ofereceremos sacrifícios com aclamação, cantaremos louvores ao Senhor. Ouve, ó Pai, a nossa voz quando clamamos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e nos responde nessa manhã, Pai. Ao teu respeito, diz o nosso coração, busque a tua face. E hoje estamos aqui buscando a tua face, ó Senhor. Sua face buscaremos. Não esconda de nós a tua face e não rejeite de nós o seu servo com ira. Pois tu tens nos ajudado, Pai. E não nos desampara, nem nos abandona. O Senhor é o nosso Deus, a nossa salvação. Ainda que abandone pai e mãe, eu creio e sei que o Senhor em todavia nos acolherá. Ensina-nos, Senhor, o teu caminho e nos conduza a uma vereda segura por causa dos nossos inimigos. Não nos entregue ao capricho dos adversários, Pai, pois falsas testemunhas se levantaram contra nós, respirando com violência. Apesar disso, Pai, eu sei que a certeza que eu tenho é que viveremos da bondade do Senhor nessa terra. Esperamos no Senhor. Nos ajude a ser forte e corajoso. Esperamos no Senhor. Agora eu vou lhe pedir pelos pedidos de oração dos meus irmãos. Pai, entra hoje com providência em nome de Jesus sobre a área financeira da Karine Brandão. Entra hoje, Senhor, com providência sobre a restauração do casamento da Elaine. Abençoa todas as áreas da vida dos meus irmãos em nome de Jesus. E entra com providência divina hoje na vida emocional da Deb.
Que o Senhor possa estar transformando o cenário da vida financeira da Dri Cardoso, em nome de Jesus. Sobre a vida da Fernanda, que a alegria e a área emocional dela venha a ser restabelecida. E que a filha dela venha a estar ali sendo sempre guardada em nome de Jesus. Vai abençoando a vida do Luiz Carlos. Abençoa a vida do Léo. Cuida, guarda, proteja e ilumine. Sobre a vida do Adriano, querido Deus, eu peço que o Senhor ajude ele a alcançar as providências necessárias para o ano de 2025. Para que ele venha, Pai, viver o extraordinário que é em Ti. Vai curando a vida do Isaías. Traga cura no estômago dele, Pai. Sabemos que nós não temos poder para curar, mas em nome de Jesus, que a cura chegue sobre a vida do Isaías e que ele venha a ser curado em nome de Jesus. Porque o seu nome é cura, o seu nome é força, o seu nome é vida, Pai. Visita a vida do Jair nesse momento e vá, Senhor, meu Pai, acalmando o coração, transformando o cenário, entrando no período da dificuldade. E vá, Senhor, meu Pai, acampando os teus anjos sobre a vida deles. Sobre a vida do tio Isaías, do Léo, da Deb, da Karine, da Nádia, da Marielle, do Valdemar, do Robson, do perfil Filho de Deus, do perfil User, da Elaine, da Eliane, da Mônica, da Dri, da Sandra, da Tamires, do Nair, do Eduardo, da Nicole, do Cleiton, da Luara, da Daiane, da Ruth, do Wagner, da Nádila, da Marli, da Patrícia, do Silvio, do Ronaldo, do Leonardo, da Evelyn, da mãe de três princesas, de três príncipes, perdão, da Maria Jorge e do perfil Vou Live TikTok, que o Senhor possa estar cuidando, guardando, fortalecendo, protegendo essas vidas, que o Senhor possa estar abençoando. Sobre essas vidas eu peço, Senhor, que o Senhor os cubra com o teu sangue, escuta o clamor daquilo que eles têm colocado em oração, que o Senhor cobre a vida deles e repreenda todas as armadilhas que o inimigo tem tramado. Defenda cada um deles, Senhor, das conspirações do inimigo. Quebra as correntes, destrói muralhas, vai repreendendo tudo aquilo que tem aprisionado os meus irmãos em Cristo Jesus. Que caia por terra agora toda a obra de macumbaria que foi levantada sobre a vida deles, sobre a vida do Tony, que o Senhor possa estar, Senhor, meu Pai, abençoando a área financeira, fazendo com que ele venha a ser próspero, com que a vida financeira dele venha a começar a frutificar. Em nome de Jesus, o Valdemar abençoa, guarda, protege, ilumina e enche ele com a sua providência, abençoa as filhas e também a vida do meu irmão. Repreenda a língua enganosa, repreenda aquilo que o cerca, Senhor, meu Deus, meu Pai. Tudo aquilo que veio, Senhor, para travar os caminhos que caem por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Vai abençoando, trazendo, Pai, alegria novamente aos dias de vida dos meus irmãos, restaurando o vigor, fazendo com que eles venham, Senhor, meu Deus, meu Pai, ter liberdade para viver o extraordinário de Ti. Muda o pranto em dança e as vestes de lamento em vestes de alegria. Ouve o coração dos meus irmãos, Pai, e que eles possam dar graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor irá fazer sobre eles. Que os céus entrem em ação nessa manhã sobre as nossas vidas e que venhamos ter um dia abençoado. Que o Senhor restaure tudo aquilo que o inimigo um dia roubou e tirou das nossas vidas. Que o Senhor nos devolva 10 vezes mais, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o nosso abrigo seguro e eu lhe peço libertação também para tudo aquilo que nós precisamos ser libertos. Nos faça mais alegre e faça com que o nosso dia venha a ser um dia abençoado. Que todo sentimento de sofrimento, angústia, opressão, negatividade caia por terra em nome de Jesus. Passa na nossa casa hoje, Jesus, trazendo provisão, providência e bons milagres. E que a presença do Senhor venha estar ali, ó. Porque quando o Senhor está presente no lugar, é diferente. As coisas começam a acontecer. Que assim como a Arca da Aliança trazia diferença onde ela estava, que o Senhor venha estar conosco. Porque sabemos que maior do que a arca é a tua presença. Porque o que havia ali era a presença do Senhor. Então entra com providência sobre nós, ó Pai. O Senhor conhece nosso íntimo e pessoal. Entra com socorro para este momento. Repreenda os corações aflitos e traga alegria, restauração no ânimo. Que realmente venhamos ver dias felizes, Pai. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas que venhamos ter dias com ânimo, dias felizes, para podermos aí falar para todo mundo o quão é bom estar na presença do Senhor. Que até no meio da tribulação o Senhor esteja ali conosco, cuidando e acalmando
o nosso coração, porque em Ti colocamos a nossa confiança. Lembra-te, Senhor, da sua compaixão e misericórdia para conosco. Lembra-te, Senhor, dos milagres e propósitos que o Senhor colocou sobre a nossa vida, porque o Senhor é o Rei da Glória. Abre as portas dos céus e nos ajude a viver o extraordinário. Ó Deus dos exércitos, grandioso és Tu. Repreenda tudo aquilo que não provém de Ti e nos mostra os Teus caminhos, Pai. Nos ensina mais sobre as Suas veredas e nos guie para que venhamos viver aquilo que o Senhor tem para nós com muita esperança e ter aí milhares de motivos para contar dos testemunhos do Senhor. Prepara um banquete para nós, à vista dos nossos inimigos, e nos honra, ungindo a nossa cabeça com óleo e fazendo transbordar o nosso cálice. Que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanhem todos os dias da nossa vida. E que venhamos ter muitos motivos para voltar à casa do Senhor e contar testemunhos. Porque eu quero ir para a igreja contar testemunho. Eu quero ir lá, entregar o meu culto e contar todos os testemunhos que o Senhor tem para mim. Porque eu sei em quem nós temos crido. E o Senhor nos mostra que todos os dias podemos crer no amanhã. Pro dia de hoje, que venha a ser um dia de bênçãos e vitórias. E que o Senhor cumpra em nós o Teu propósito para conosco. Porque eu sei que o Teu amor permanece para sempre. O Senhor não abandona as obras que o Senhor colocou nas Tuas mãos. E muito menos um filho que te clama. Muito obrigada por tudo, Pai. Que venhamos mover o impossível por meio da nossa fé. E que venhamos ter aí mais de 10 motivos para agradecer constantemente. Que venhamos ser prova viva de um Deus que faz milagre. Amém? Irmãos, que Deus ele venha fazer o seu 2025 ser selado de graça do Senhor, da alegria. Sexta-feira temos a live da manhã, que é a live do nosso devocional, As Manhãs com Deus, que começa toda terça-feira às 5h10 da manhã. Eu tô aqui com vocês. E aí a gente faz quase 1 hora de live aí, né? Faz ali a oração, entra no devocional. Hoje a gente falou sobre Atos 12:7, tá? Sobre a prisão de Pedro e a libertação dele. E sobre o poder da oração, nós focamos sobre isso. E vamos estar também fazendo a nossa live à noite, às 10 horas. Todos os dias tem live de oração. Se você escrever uma cartinha para Deus, traz na live para orar. E vamos fazer essa oração que nós fizemos hoje. Foi tão gostosa, né? Um orando pelos outros, intercedendo pelos outros. É tão bom, irmãos, quando a gente sabe que tem alguém orando por nós. Porque é como se fosse um abraço no oculto, né? Quando você tá ali precisando de um abraço, a oração, ela te dá aquele conforto de um abraço. Então eu agradeço os irmãos. Obrigada pelos presentinhos. Obrigada pela curtida. Obrigada por estarem nos seguindo. Volto com vocês à noite. Quem quiser voltar a assistir a live, no YouTube eu vou postar a live daqui mais tarde, tá? Eu vou postar lá a live de oração mais tarde. Então vem pro YouTube orar com a gente. E eu creio que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Deposita sua confiança no Senhor, porque é o melhor lugar que você pode depositar. E não esqueça, uma vida de oração atrai milagres. Então não pare de orar. Não desista. Tudo é possível para aquele que crê. Há uma saída. Há uma solução. Deus, Ele não esqueceu de você. Ele te ama muito. Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Volto com vocês à noite. Precisou? Pode me chamar no privado. Ju, senti de abençoar a sua vida. Me chama no privado também. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.